volta com o programa nesta quarta-feira. Hoje, quarta-feira, a gente teve algumas perdas hoje, né, Vonúvio? Teve a cantora Gal Costa, no âmbito nacional. Teve também o apresentador do programa que, Vonúvio, eu vou entregar agora, viu? Eu assistia muito na minha infância. Senhor Brasil, na TV Cultura. O programa domingo. Das violas, né? Qual era o nome dele, Vonúvio? O Rolando Boldrin. Faleceu aos 86 anos. Pois é, que pena. Duas perdas da cultura brasileira, né? Então, fica aqui também nosso pesar em relação a isso, porque perde um pouquinho, nosso país perde um pouquinho da sua história cultural com esses dois nomes que se foram nesta quarta-feira, dia 9 de novembro. E vamos voltar a falar sobre Câmara de Mossoró. A Câmara aprovou hoje uma lei que prevê cota mínima de 20% para negros ingressarem no serviço público através de concurso no município. A gente teve alguma resistência na semana passada, mas hoje acredito que nós vamos conseguir votar em unanimidade, devido à importância que é estabelecer cotas no concurso público para negros e negras, porque já existe lei federal que estabelece na União, já existe no estado do Rio Grande do Norte e agora nós estamos instituindo aqui no município de Mossoró. Por que a urgência? Porque o próximo ano é um ano que vai ter concursos públicos aqui. Então, nós queremos que a população negra já tenha acesso a participar do concurso público, tendo a reserva de vagas. E ela é muito importante, porque nós precisamos de ações afirmativas para mitigar os efeitos do racismo estrutural que existe na nossa sociedade e o racismo institucional também que existe nos aparelhos do Estado. É inadmissível que a gente ainda continue tendo a maior parte da população sendo negra, 56% da população brasileira, e essas pessoas ainda apresentarem os menores indicadores, tanto na questão do acesso às oportunidades educacionais, como acesso também aos espaços de trabalho, aos melhores cargos na sociedade. Então, a lei de cotas, ela vem aí construindo pontes para diminuir essa discriminação, essa desigualdade. Aí é interessante. Próximo ano a prefeitura anuncia que vão ter concurso, vai ter concurso público de diversas áreas, então vamos esperar realmente. Aí o que é que vai acontecer? Olha, eu vou trazer uma outra novidade aqui, a novidade que homenageia uma de nossas colegas, viu, Vonúvio? Hoje, o livro Entre Linhas, da nossa colega Larissa Maciel, recebeu moção de congratulação na Câmara de Mossoró, tá aí, através da vereadora, um projeto da vereadora Marleide Cunha. A moção foi publicada ainda no mês de maio, aprovada hoje. O livro, a gente já falou aqui sobre ele, mas conta 35 histórias de atletas e equipes femininas no esporte. Então, tá aí o livro Entre Linhas com essa moção, essa congratulação, moção de congratulação. Neste sábado, o livro Entre Linhas estará disponível, tá aí, deixa eu ver, lá na Expocenter e na UFESA, viu? Eu tô aqui já pegando dados novos de Larissa. Quem quiser aí o livro, conhecer o livro, vai estar lá na Expocenter, UFESA, das 9 horas da manhã às 9 horas da noite, na Feira das Mulheres Empreendedoras e Artesãs, a Feira Fêmea, que também é muito interessante. Já fica a divulgação aí também para o evento. Vonúvio, preço da gasolina. A gente pensava que ia dar um boom logo depois das eleições, mas está aumentando aos poucos, né? Qual é a expectativa, hein, Vonúvio? Pois é, Carol, a expectativa que tínhamos vem se confirmando. O preço médio do litro da gasolina vendido nos postos do país subiu pela quarta semana consecutiva, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, divulgados na segunda-feira. O preço médio do litro da gasolina avançou de R$ 4,91 para R$ 4,98 na semana de 30 de outubro a 5 de novembro, uma alta de 1,42%.
De acordo com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o valor máximo do combustível encontrado nos postos na semana passada foi de R$ 6,99. Neste posto, por exemplo, aqui em Mossoró, o preço médio está custando R$ 5,49. Tem tido alguma diferença no preço do litro da gasolina nas últimas semanas? Senti. Para você, está mais caro ou está mais em conta? Rapaz, ela deu uma subidinha, a gasolina deu uma subida, né? Eu sentia que a gasolina tinha subido. E quantas vezes você abastece na semana? Na semana, umas 4 vezes. Em junho, os preços do litro do diesel e da gasolina alcançaram os maiores valores nominais pagos pelos consumidores para os combustíveis, desde que a ANP passou a fazer levantamento semanal de preços, em 2004. R$ 5,49 ainda é um preço alto, está mais acessível em relação ao início do ano? Não, é bem mais acessível, né? É bem mais acessível. Quantas vezes você abastece na semana? 3 vezes por semana. Uma média de quanto? Eu abasteço 150 cada vez. No início do ano você estava abastecendo por quanto? Mais ou menos, quando a gente chegou a quase R$ 9,00 o preço do litro. Eu tava abastecendo R$ 100 por... Um dia outro não, Um furo no bolso, né? 2.0 o carro gasta muito, né? Agora vamos esperar o que vem pela frente aí. Parece, a gente já vinha esperando o aumento da gasolina realmente. Havia uma defasagem do preço em relação ao mercado internacional. O preço estava sendo segurado durante a campanha eleitoral. Agora ele deve crescer. Não se espera também uma melhora de repente no ano de 2023. Isso passa pela política de preços adotada pelo governo federal e esta mudança não deve acontecer de imediato, logo no início da nova gestão Lula. Isso ainda vai ser muito conversado com a sua nova base, né? Que não é somente o PT, como eles mesmos falam, é o governo de centro. Então, isso tem que ser muito conversado, acordado, para ter uma mudança, se houver realmente uma mudança significativa. E aí a gente começar a sentir no nosso bolso, Vanúvio. Já estava o preço defasado a cerca de 10% antes de 30 de outubro, quando já havia ali uma mudança nos preços das bombas, né, nos postos de combustíveis. E a gente está vendo que agora... de acordo com a questão do dólar, com o preço internacional do barril do petróleo, e vem tudo isso e a gente observa que esse preço que estava represado agora está vindo a cobrança de fato. Mas realmente, com a mudança de governo, com as perspectivas, é possível de se imaginar um outro cenário, ainda mais quando existe a mudança ali na presidência da Petrobras. Possivelmente deve ser ocupada essa cadeira pelo hoje senador Jean Paul Prats. Então, vai ser muito da conjuntura política, muito da economia internacional. Vamos ver como é que vai ficar o preço da gasolina. O que todo mundo torce é que o preço do litro de gasolina possa baixar. Olha, a gente já tem aqui algumas participações. Nós temos aqui a observação do Evanildo. Ele está aqui dizendo que a Praça do Abolição 4 ficou muito boa, mas está entregue às baratas. Precisa de uma pessoa para cuidar, botar água nas plantas e fazer a limpeza. Realmente, é necessária a manutenção, não basta só reformar, não basta só trazer ali os equipamentos, é preciso manter. E na Abolição 4, onde não é passagem da maioria... Não pode ficar esquecido só por isso, porque a população, uma praça é para o uso daquela população, daquele bairro. Então, fica aí o alerta para a prefeitura fazer a manutenção da Praça do Abolição 4. A gente tem também aqui a participação do Ranieri Fernandes. Ele dá a opinião dele sobre os agentes de trânsito. Disse, esses agentes só são usados em eventos. Não só eu, mas toda a população não vê os agentes no centro da cidade. É muito difícil encontrar eles. Quando enxergamos, passam rapidamente em uma viatura. Será que é muito difícil alguns deles passarem na proximidade de colégios? Vou dizer assim, viu, Ranieri? De colégios aqui mesmo no centro, porque é uma verdadeira bagunça. Realmente, a gente vê muita infração de trânsito, muito desrespeito às leis de trânsito e, muitas vezes, quando nós fazemos o certo e nos sentimos prejudicados por quem
desrespeita essas regras, a gente fica perguntando, cadê esses agentes? A gente nem sempre vê. Mas em alguns momentos a gente vê viaturas pelo centro da cidade. Em alguns, né, Vonúvio? É importante lembrar, viu, Carol, e você que nos acompanha aqui, no bloco anterior a gente falou que o número, a quantidade de agentes ainda é baixo, né, aqui em Mossoró. E Mossoró é uma cidade grande. Então, precisaria de mais agentes para estar em mais áreas, em vários locais ao mesmo tempo. E não é culpa dos agentes de fiscalização de trânsito se os motoristas são irresponsáveis. Tem isso também. Porque imagine só se fosse diferente, se os motoristas agissem com responsabilidade. Nem de agente de trânsito a gente precisaria. Então, a gente carece, sim, de mais profissionais, né? Mais agentes municipais de trânsito, mas a gente tem que ver aí que realmente tem muito motorista que é irresponsável no trânsito aqui em Mossoró. E agora vamos falar um pouquinho sobre eleição, né? Acabaram as eleições, passou a eleição e agora se abrem novamente os prazos para o eleitor. Agora, pessoas que precisam fazer o título de eleitor, atualizar cadastro e alterar informações já podem buscar o atendimento do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE. Desde o dia 5 de maio, o cadastro eleitoral estava fechado para alistamento, transferência e revisão do título de eleitor. Isso porque, de acordo com as regras eleitorais, nenhuma alteração do título pode ser feita 150 dias antes de cada eleição. Agora, passado esse período, o serviço voltou ao atendimento normal. Nosso cadastro eleitoral, que estava fechado desde 5 meses antes da eleição, ele reabriu nesta terça-feira, dia 8, e volta a ofertar os serviços ordinariamente oferecidos ao eleitor, né, como alistamento, que é tirar o primeiro título, revisão eleitoral, que é alteração de cadastro, transferência de domicílio eleitoral, regularização de eventuais pendências, como o título cancelado, multas decorrentes de ausência, enfim, todo o atendimento ao eleitor é retomado a partir desta terça, dia 8 de novembro, e prosseguirá até o início de maio do próximo ano eleitoral, que é o ano de 2024. O alistamento eleitoral é obrigatório para brasileiros natos ou naturalizados com idade a partir dos 18 anos. Para pessoas entre 16 e 17 anos ou a partir dos 70 anos ou ainda analfabetas, o alistamento é facultativo. Com a retomada do serviço, além do alistamento, também é possível revisar e atualizar dados pessoais, como o estado civil, endereço e também incluir nome social. É possível ainda solicitar transferência do local de votação e regularizar a situação do título de eleitor, que estiver cancelado ou suspenso. Outro serviço importante é a regularização para quem não votou e nem justificou a ausência. Daí você pode estar pensando, mas as próximas eleições ainda vão demorar, só em 2024, e eu não vou precisar do título de eleitor. Só que a história é um pouco diferente, é que esse documento é indispensável para diversas situações. O eleitor ele vai precisar de ter o título desde que ele tenha mais de 18 anos, menos de 70 e que seja uma pessoa alfabetizada. Se ele se enquadra nesses requisitos, ele tem um alistamento, tanto o alistamento como o voto dele são obrigatórios. Então ele deve comparecer sob pena de ficar impossibilitado de realizar uma série de atos na sua vida, como por exemplo, tirar um passaporte na Polícia Federal para viajar para o exterior, tomar posse num cargo público, ingressar numa faculdade pública, contrair empréstimos na rede bancária oficial do governo federal. Então, enquanto ele não regularizar a sua situação, enquanto ele não estiver em dia com as obrigações eleitorais, enquanto ele não estiver de posse do seu título de eleitor válido e regular, ele fica impedido de realizar uma série de atos. Então, preste atenção, né? Se você precisa aí, é melhor resolver logo. Aproveita e não pega fila, né? Se a pessoa for deixar só para as vésperas da eleição, a gente faz sempre aquela tradicional reportagem das filas, dando a volta no quarteirão, o velho arrudeando o quarteirão, porque as pessoas deixam para lá, né? Deixam para a última hora. Não é só o voto. O título serve para outras coisas, porque você, como cidadão, tem que ter o seu título regularizado perante a Justiça Eleitoral. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.